Olá pessoal, eu sou a Juliana Bezerra e nesse vídeo eu vou falar sobre a resolução de um problema que é muito comum de aparecer em entrevistas técnicas, que é os quadrados de um array ordenado. Nessas entrevistas técnicas é muito comum você exigir que se resolva um problema computacionalmente e de forma eficiente. E para resolver esse problema, a gente vai explorar dois tipos de solução. Uma solução que é mais simples, que a gente vai resolver o problema em apenas uma linha. E isso vai ser possível utilizando a própria API do Java. E a gente vai falar de uma segunda solução, que seria uma solução mais eficiente, portanto mais complexa, que a gente vai resolver com um tempo O de n, que é um tempo muito bom para esse tipo de algoritmo. O melhor tempo que a gente vai conseguir. E aqui a gente vai usar uma técnica chamada de 2 ponteiros. Então vamos falar dessas duas soluções e vamos ver na prática a resolução. Por enquanto, a gente vai ficar aqui no whiteboard, que também é algo que os entrevistadores pedem, que você desenhe a solução primeiramente num quadro branco e explique para eles antes de chegar para a implementação. Então a gente também vai exercitar isso nesse vídeo. Vamos começar da primeira solução. Como a gente resolve esse problema em uma linha? Para que a gente consiga resolver isso aqui em uma linha, a gente vai ter que obter um array de entrada, um array que vai ter vários números inteiros que podem ser positivos e negativos. Isso aqui é importante. Então a gente tem que começar fazendo o quê? Fazendo o quadrado dos valores de entrada. Depois que você fizer o quadrado, que aí vai contemplar os números negativos também, a gente ordena. E finalmente a gente tem o resultado. Então a gente vai seguir essas 3 etapas aqui para em uma linha resolver esse problema de forma muito simplificada. Lembrando que a gente tem que fazer o quadrado antes de ordenar porque podem ter números negativos. E se eu tiver um número negativo, quando a gente faz o quadrado ele se torna positivo. Então pode ser que no momento que eu modificar esse array para os seus quadrados, eu tenha um array desordenado. Tá certo? Então a gente vai agora resolver rapidamente esse problema com essa solução, utilizando uma linha de código. A solução de uma linha ela é muito simples. A gente só precisa usar a própria API do Java para resolver esse problema. Então, o que a gente tem que fazer, como a gente viu no desenho, é primeiramente pegar esse array de valores nums, transformar num string de dados, olha só, para poder mapear cada elemento e transformá-lo no seu quadrado. Então, eu vou pegar cada elemento aqui e transformar no seu respectivo quadrado. Feito isso, eu ordeno o array e transformo para o array primitivo novamente. É isso, essa é a solução de uma linha. A gente está mudando o array original, criando um array de quadrados e ordenando o resultado. E se a gente executar, obviamente, né, essa execução aqui ela vai funcionar. Deu certo, a gente pode também submeter. Se a gente submeter a solução, a gente também vai ver que ela foi aceita. Só que, qual é o problema? Olha só, o tempo de runtime é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Aliás, o tempo de runtime é alto, né? A gente está com uma performance muito ruim em relação às outras submissões aqui. Porque a gente está resolvendo esse problema num tempo n log de n, por causa da operação de ordenação. Então, o que a gente vai fazer agora é seguir para uma solução que ela é mais performática, porque ela vai resolver esse problema de forma linear, com o tempo O de n. E aí a gente vai vir aqui para um runtime muito menor que 12 milissegundos. Tudo bem? Então vamos lá. Agora que a gente resolveu o problema de forma mais simples, o entrevistador pode te provocar a conseguir uma eficiência melhor do seu programa, um tempo de resposta melhor. Aqui a gente tem uma solução que tem um tempo, uma complexidade de tempo n log de n. Por quê? Porque a gente está fazendo uma ordenação. Para a gente conseguir atingir um tempo O de n, a gente não vai poder usar a ordenação.
a gente vai ter que usar uma outra técnica que é muito útil para a maioria dos problemas que a gente encontra no LeetCode e em entrevistas técnicas, que é a técnica dos 2 ponteiros. Então, essa técnica aqui, ela vai te permitir resolver não só esse problema, mas vários. Por isso, preste atenção agora, fica atento que a gente vai explorar como ela vai funcionar na prática, aqui ainda no whiteboard. Então, vamos lá. A gente vai ter um array de entrada e de saída para a gente conseguir resolver esse problema. Então, se o array de entrada for -4, -1, 0, 3, 10. Se eu tiver um array desse tipo, a saída teria que ser o quê? O quadrado ordenado. Então, primeiro vem o 0, depois vem o 1, depois viria o 9, depois viria o 16 e depois viria o 100. Eu peguei esses números, elevei ao quadrado e ordenei. Essa é a ordem da saída que a gente deseja. Então, para a gente conseguir alcançar esse resultado, a gente vai ter que, já que a gente não pode ordenar os arrays, a gente vai ter que pensar numa lógica de 2 ponteiros. Qual vai ser a ideia dessa técnica? A gente vai começar pegando um ponteiro aqui para apontar para a cabeça e um ponteiro para apontar para a cauda. Por isso que a gente chama de técnica de 2 ponteiros. Tendo esses ponteiros posicionados dessa forma, um no começo e um no fim, a gente vai ter com certeza um dos maiores quadrados. Ou ele é o número mais negativo, ou ele é o número mais positivo. Então a gente vai conseguir construir o array de saída de trás para frente, do maior para o menor. Esse é o truque aqui. Então a gente precisa capturar aqui quem é o maior e ir colocando no array de saída. Então a gente teria esse array out aqui, que vai ser preenchido de trás para frente. E aí a gente vai preenchendo, comparando o head e o tail. Então o que a gente vai fazer? A gente vai checar. Head é maior que o tail? Head ao quadrado, na verdade, é maior que o tail ao quadrado? Então, se eu fizer os quadrados aqui, eu vou ter 100 e vou ter 16. Quem é o maior? O 100, o tail. Então, nesse caso, o tail foi o maior. Se o tail foi o maior, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar o 100, colocar no array de saída lá no final dele. Então, vou ter que ter um ponteiro aqui também apontando para o array de saída. Eu vou chamar ele de index. E aí, como eu já achei um dos maiores, o que eu posso fazer agora? Eu vou pegar esse tail e apontar para o próximo. Ou seja, eu vou decrementar ele. E agora eu vou apontar para o 3. O head eu não mexo, porque eu ainda não achei a posição que o 16 vai ocupar no meu array. Eu tenho que continuar comparando os quadrados. E aí eu faço de novo a mesma verificação. Qual quadrado é maior? 16 ou 9? Nesse caso é o 16. Então, agora o head foi maior. E como o head foi maior, eu aponto agora para o próximo. Então, agora ele vai apontar para o -1. Head aqui está apontando para o -1. Eu deixo o tail sem se mover, porque eu ainda não achei a posição do 9. Agora, o próximo, a comparação. -1, que ao quadrado é 1, ou 9? Quem é o maior? O maior é o 9. Então, coloco aqui no array de saída. E lembrando, né, a gente tem que ficar movendo esse ponteiro aqui, index, para saber até onde eu vou conseguir colocar itens. Eu comecei de trás, vou andando até chegar no começo, então preciso mover esse index também. Então, agora eu tô aqui no 9. E aí, como foi o tail, o maior, eu vou fazer o quê? Eu vou apontar para o próximo, que seria o 0. E agora eu vou comparar entre 0 e 1. Quem é o maior? Quem é o maior quadrado? O maior quadrado, obviamente, é o 1. Aponto para cá. Beleza. Como foi o 1, agora eu vou mandar o head. O
O head vai aqui para frente. Então, apago aqui. O head vai parar no 0. E chegou um momento onde os dois são iguais. E esse é o momento que eu vou parar de fazer as comparações. Os dois estão iguais aqui. Inclusive, o próprio index, agora, ele está na posição 0. Que é a última posição, aliás, a primeira posição do array de saída. Então, quando eu chegar nesse momento em que o index está na posição 0 e o head e o tail são iguais, eu simplesmente coloco o quadrado aqui do número que eu estou apontando com esses dois ponteiros. E aí eu encerro com um array ordenado de quadrados. Então, muito legal essa técnica de 2 ponteiros, porque ela permite que a gente, posicionando esses ponteiros de forma adequada, dependendo da natureza do problema, a gente consiga fazer resoluções com uma complexidade O de N, linear, que é uma complexidade algorítmica muito boa. E esse foi o caso. Como a gente sempre vai ter o maior item, o maior quadrado, ou no começo ou no final, sempre vai ser um desses, se a gente posicionar os dois ponteiros, um no começo e um no final, a gente vai conseguir fazer essa comparação iterativa até montar um array de trás para frente com todos os itens ordenados. Bacana, né? A ideia da técnica aqui. Mas é claro, isso aqui foi o whiteboard. Agora que a gente tem a solução mapeada claramente na nossa cabeça, agora a gente vai para a prática colocar isso aqui num programa Java. Agora que a gente viu no quadro branco como resolver esse problema, a gente pode vir para a prática e vai ser muito mais simples de resolver dessa forma. O que a gente precisa para usar a técnica de 2 ponteiros, eu vou até aumentar aqui o editor, né, para ficar melhor, é basicamente um ponteiro que vai apontar para a posição da cabeça, ok? Um ponteiro que vai apontar para a posição da cauda, que aí a gente vai ter que apontar lá para a última posição, então é o tamanho menos 1. E um ponteiro, a gente está usando a declaração de uma linha aqui, então não precisa do tipo, um ponteiro para apontar para o array de saída. A gente vai precisar de um array de saída que vai ser preenchido de trás para frente, do maior para o menor. E aí a gente tem nossa solução funcionando. Então o que a gente precisa fazer é repetir aquele processo de movimentar os ponteiros. A gente vai ter que movimentar esses ponteiros enquanto o meu índice de saída for maior ou igual a 0. Porque quando ele chegar a 0, eu estou preenchendo o último item, então eu posso parar. Por isso que a gente tem que fazer essa repetição enquanto o valor for maior ou igual a 0. Esse vai ser o loop. E aí aqui dentro a gente só precisa calcular os quadrados. Então eu vou colocar aqui o quadrado da cabeça, que vai ser o nums na posição head vezes o nums na posição head. Esse é o quadrado do elemento que está na cabeça. Depois, o quadrado do elemento que está na cauda. Então, esse cara aqui é na posição tail. E com os dois quadrados, eu só preciso fazer a comparação que a gente já veio fazendo lá nos desenhos. Se o quadrado da cabeça for maior ou igual ao quadrado da cauda, eu coloquei esse maior ou igual porque em um momento que o índice estiver em 0, esses dois ponteiros vão coincidir. Então, o igual já pegaria aqui, já entraria nesse cenário, tá? A gente vai fazer o quê? A gente vai pegar a saída e colocar no índice, que nesse momento, nesse primeiro momento é a posição final, vai colocar nesse índice o valor do maior quadrado, que nesse caso é o quadrado da cabeça. Tá bom? Só que agora esse índice precisa ser decrementado. E a gente pode fazer isso colocando menos menos aqui na frente do index. Significa que ele vai ser usado primeiro e depois decrementado. Então isso aqui também fica legal da gente fazer dessa forma. Finalmente, como eu obtive o maior na cabeça, eu tenho que andar o ponteiro da cabeça. Ok? Caso o maior não seja a cabeça, seja a cauda, aí eu vou pegar a saída, também vou colocar aqui no index, só que no index eu vou colocar a cauda agora, o valor quadrado da cauda, não da cabeça, porque a cauda é maior. E vou andar aqui o ponteiro da cabeça
da cauda, perdão, que como está na última posição, eu ando com menos, menos. A cabeça começa no 0, então eu ando para frente. A tail começa na última posição, então eu ando para trás. E é isso. Essa é a resolução do problema. Quando a gente faz isso, no final a gente só precisa retornar aqui o array de saída e a gente já tem nossa resposta. E eu fiz a resolução desse problema com apenas um loop que tem complexidade O de n. Por quê? Porque o índice começa no último item de nuns até o primeiro item dele. O array de saída tem o mesmo número de posições da entrada. Então eu tenho uma complexidade de tempo O de n. A gente pode rodar aqui para ver que o código funciona. Vamos ver aqui. Compile error. Opa! Claro, minha gente, eu esqueci de declarar o vetor de saída. Então vamos colocar aqui output, que vai ser um array que tem o tamanho do array de entrada. Agora vai, vamos ver. Finished, eu posso submeter e vamos ver o tempo agora que a gente vai ter aqui. Olha só, olha o tempo, 1 milissegundo. E eu tô conseguindo um desempenho melhor que 100% das outras submissões aqui da plataforma. Então eu tô conseguindo um dos melhores tempos de submissão desse problema, porque a gente resolveu ele da forma mais eficiente possível, numa complexidade linear de tempo, utilizando a técnica de 2 ponteiros. É isso, pessoal. Essa foi a resolução do desafio de um array ordenado de quadrados. Eu espero que vocês tenham gostado da resolução. É um problema muito interessante, muito legal e que permite a gente explorar uma técnica que é muito útil para os LeetCoders, que é o uso de 2 ponteiros. Como eu já falei, essa técnica pode ser usada para vários outros problemas. Até te desafio a dar uma olhada em alguns problemas do LeetCode e tentar resolver com essa técnica. Você vai se surpreender. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma, por favor, comenta, compartilha, curte o vídeo, se inscreve no canal para acompanhar outros desafios, outras resoluções e continua assistindo os vídeos aqui. Tem outros vídeos de resolução de desafios que eu vou deixar a seguir como sugestão para você. E é claro, eu espero te ver, como sempre, nos próximos vídeos. Ficamos por aqui, até a próxima!